informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 13 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Globo Repórter mostra quais são os superalimentos do Brasil nessa sexta. Colheita do milho safrinha alcança 126 mil hectares aqui no estado. Exportações de frango melhoraram em julho. Mato Grosso tem a maior frota de aviões agrícolas. E o tabelamento do frete ainda traz incertezas na agricultura. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sexta-feira com sol o dia todo. Noite também de tempo aberto, ainda sem nuvens. E a massa de ar polar que derrubou as temperaturas desde segunda-feira em Dourados e região está indo embora. Na madrugada de ontem, a temperatura mínima foi de 8,5 graus. E as notícias são boas para quem não gosta de frio. A partir de hoje, as temperaturas sobem e a mínima vai para 13 graus, 14 no sábado e no domingo 17. Com isso, o calor volta com tudo. A meteorologia prevê 29 graus nessa sexta e bate em 33 graus no domingo. O tempo vai continuar seco com baixa umidade do ar, mas há previsão de chover na sexta-feira da próxima semana. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário fechou estável ontem. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 132 à vista.
No Friboi, vaca gorda a R$ 123 a prazo, no Brasil Global a R$ 122 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 74, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,88 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As exportações de carne de frango in natura na primeira semana de julho superaram o mês passado e o mesmo período de 2017, segundo balança comercial semanal divulgada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em apenas 5 dias, o país enviou 197 milhões de dólares desse produto ao exterior. Foram 26 mil toneladas por dia nesse mês, diante de 10.500 toneladas de junho. Uma sucuri de 5 metros de comprimento ficou bem pertinho de 2 turistas enquanto soltavam o barco de um barranco durante pescaria no Rio Quidauã no domingo. Eles filmaram todo o episódio. Segundo Bruno Girotto, ele e um amigo estavam há 12 horas no rio quando se depararam com a cobra. Ele afirmou que não viu o momento em que o animal se aproximou do bote. Ele ainda explicou que na hora em que encontrou a sucuri, teve a preocupação de não assustá-la, mas disse que se o animal tentasse entrar no barco, ele e o amigo iriam assustá-la. Houve queda nos preços dos ovos, tanto na granja como no atacado. A produção excede o que a demanda é capaz de absorver e nem mesmo o início do mês, que comumente aumenta a procura, foi suficiente para conter a baixa dos preços. Nas granjas de São Paulo, a caixa de ovos está sendo negociada em média por R$ 59,50, um recuo de quase 12% em 7 dias. No atacado, o produto passou de R$ 72,00 para os atuais R$ 64,00, uma queda de 11% no período. Mesmo com as promoções, que o mercado do ovo deverá seguir fraco nos próximos dias. Negociações praticamente travadas. Morosidade na retirada de soja dos armazéns pelas empresas compradoras. Início da colheita de milho safrinha com dificuldades de armazenamento. Atrasos na entrega de fertilizantes para o plantio da próxima safra de soja. Esses são apenas alguns dos impactos observados pelos produtores rurais após a medida provisória 832, que estabelece o tabelamento de fretes e foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira. Só em Goiás, o potencial de perdas ao setor de grãos chega a R$ 600 milhões desde que a medida entrou em vigor no final de maio, atendendo à reivindicação dos caminhoneiros. Esse número, calculado pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana, ligado à Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, considera os efeitos sobre a alta dos fretes, o aumento dos preços de insumos agrícolas e os impactos negativos sobre as cotações dos grãos. A consultoria Agridatos define como melhor, quase impossível, o desenvolvimento dos 400 mil hectares implantados de trigo na safra 2018 no Paraguai. Segundo eles, a área, que pode ser até um pouco maior do que a estimada no momento,
eventualmente chegando a 450 mil hectares, se confirmado algumas parcelas semeadas de última hora, no lugar da soja safrinha. Essa decisão não ocorreu somente pelo preço, que há mais de 3 anos não eram registrados tão altos, mas também por uma necessidade de rotação de cultivos, coisa que não foi possível no ano passado devido ao clima, que naquele momento não permitia alterar o cultivo de última hora, explicou a TIF Consultoria Agroeconômica. O Globo Repórter desta sexta-feira faz uma viagem pelo Brasil, mostrando o que a terra do país produz de mais valioso. Os repórteres Ismar Madeira, Daniela Golfieri e Daniela Branches trazem os superalimentos que crescem de norte a sul do país. Entre os destaques estão o buriti, que brota nas palmeiras da floresta amazônica e que tem mais beta-caroteno que a cenoura. Há também o camu-camu, com 20 vezes mais vitamina C que a laranja. Além disso, a atração mostra a folha Ora pronobis, rica em proteínas e ferro, que é o ouro verde de Minas Gerais, enquanto que a jabuticaba é o ouro negro, por ser um poderoso antioxidante que estimula a memória. O programa também visita a cidade de Campina do Monte Alegre, no interior paulista, onde Elton Muniz cultiva frutas de diferentes países e surpreende até os cientistas com suas descobertas. O Globo Repórter é apresentado pelo Sérgio Sapelém e vai ao ar logo após Segundo o Sol, a partir das 22h25. A colheita do milho safrinha em Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 126.853 hectares. Segundo o boletim da FamaSul, divulgado nesta semana, até o dia 6 de julho, os trabalhos já haviam sido concluídos em 7,6% do 1.700.000 hectares plantados na safra 2018. O levantamento aponta que as propriedades localizadas nos municípios da região norte estão com o processo mais avançado. Nessa área já foram colhidos, em média, 19,5% das lavouras. São Gabriel do Oeste está com a colheita mais avançada, já tendo retirado do campo quase 25% do milho. Os municípios aqui do sul já colheram em torno de 5% das plantações. O processo está mais avançado em Dourados, Itaporã e Sete Quedas. A projeção de produção de grãos para o estado é de aproximadamente 6.936.000 toneladas, com queda de 29% no volume esperado, que era de 9.800.000 toneladas. A produtividade do milho é estimada em 68 sacas por hectare. Com 464 unidades, Mato Grosso é o estado com a maior frota de aeronaves agrícolas do país. O estado é referência no assunto e já é considerado o berço da aviação agrícola. O número de aviões em Mato Grosso corresponde a quase 20% do total usado no país. Ao todo, o Brasil fechou o ano passado com 2.114 aeronaves usadas nas lavouras. Isso significou um aumento de 46 aeronaves na frota nos últimos 10 anos. Os aviões são usados para aplicação de defensivos agrícolas nas lavouras. Os trabalhos são feitos em todas as safras e, segundo os agricultores, somente assim é possível fazer o manejo de pragas e doenças das grandes lavouras. As plantações estão cada vez maiores. Por exemplo, a cultura do algodão precisa de várias aplicações no decorrer do tempo. Sem a aeronave fica praticamente impossível o cultivo, afirmou o piloto Fábio Fermo. Nesta quinta-feira, após a aprovação da MP 832, que regulamenta um preço mínimo para os fretes rodoviários, matéria essa aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, o Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso, comentou essa aprovação e agora aguarda a sanção presidencial. Galvão entende que o momento é de ter cautela com a notícia e tentar entender o que realmente foi aprovado. Muitos pontos ainda se destacam de forma inicial, mas algumas preocupações dos produtores já foram sanadas. Por exemplo, agora os caminhões têm de voltar carregados, tirando a obrigatoriedade do pagamento do frete pelo veículo vazio. Até o dia 20 de julho, como visualiza Galvão,
terá de existir uma nova tabela que será definida pelo setor rural, indústria e transportes. Os motoristas também possuem uma grande reclamação, que é o fato dos agenciadores de carga ficarem com uma fatia muito grande do frete. Ele também acredita que, para o transporte rodoviário se normalizar, ainda vai levar um tempo, o que pode ocorrer mais para o final do mês de julho ou começo de agosto. Contigo, o plantio será liberado no dia 16 de setembro e muitos produtores podem ficar sem fertilizantes, o que deve comprometer a produção e os projetos de expansão diária. A China cortou ontem a previsão de importação de soja para o ano safra 2018-2019, alertando que os preços mais altos, devido ao conflito comercial com os Estados Unidos, devem reduzir a demanda à medida que os agricultores se voltam a ingredientes alternativos para a ração animal. As importações de soja na safra que começa em 1º de outubro serão de 93.850.000 toneladas, queda de 1.800.000 ou 2% frente à estimativa do mês passado, informou o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais chinês em seu relatório mensal. A China é o principal importador de soja de Mato Grosso do Sul. Entidades do setor sucroenergético comemoram a meta estipulada pelo Conselho Nacional de Política Energética no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis de reduzir em 10% a emissão de gás carbônico em 10 anos, a partir do uso de biocombustíveis, caso do etanol. Além de representar 600 milhões de toneladas de dióxido de carbono a menos na atmosfera até 2028, a proposta deve aumentar a demanda por etanol no país dos atuais 26 bilhões para 47 bilhões de litros ao ano, crescimento de 76%. O Brasil deve colher neste ano em torno de 55 milhões de toneladas de milho safrinha, estimou a consultoria Agroconsult, 13 milhões a menos que no mesmo período em 2017, quando a colheita no período foi estimada em 68 milhões de toneladas. Somando o volume de safrinha com a safra de verão, a consultoria acredita em uma colheita total de 82 milhões de toneladas de milho na safra 2017-2018. As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado atingiram 4.900 unidades em junho, alta de 28% na comparação com o igual mês do ano passado e de 49,8% diante de maio, divulgou a Anfávia, a associação que representa as montadoras. No primeiro semestre, no entanto, a queda de 2,3% sobre o igual período de 2017, sendo a produção de 19.800 unidades. A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias chegou a 5.500 unidades em junho, alta de mais de 7% em comparação com o igual mês do ano passado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados aprovaram medida provisória sobre o preço mínimo para o frete rodoviário. No último dia de votação, antes do recesso do meio de ano, no plenário da Câmara, 2 medidas provisórias foram aprovadas pelos deputados. As duas por acordo entre os partidos. A que concentrava maior atenção era a medida provisória que cria uma tabela de preço mínimo de frete para o transporte rodoviário de cargas, que foi fruto da negociação entre governo e caminhoneiros para dar fim à paralisação da categoria mês passado. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, falou do benefício do valor mínimo do frete. Determinar o preço do frete é valorizar especialmente os caminhoneiros autônomos. Caminhoneiros que, para poder sobreviver,
para poder manter seu caminhão na estrada, trabalham às vezes 28 horas sem parar, sem dormir. Isso é uma questão que diz respeito a grandes acidentes e problemas seríssimos. Já o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, vê com cautela esse tabelamento do preço mínimo a ser cobrado pelos caminhoneiros. Tudo que é artificial, que acaba tentando ser acima daquilo que são as regras do mercado, acaba provocando distorções e nós pagamos um preço muito alto por isso. Portanto, acho que temos o risco de ter uma solução que parece efetiva no momento, mas que depois nós tenhamos que pagar um preço muito acentuado. Apesar das divergências sobre alguns pontos do texto, foram feitos ajustes que possibilitaram a aprovação. Caminhoneiros que assistiam à sessão comemoraram. O texto, que também já foi aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial, determina que o preço mínimo de frete vai ser estabelecido 2 vezes por ano pela ANTT. Mas para chegar ao valor, a agência reguladora vai consultar representantes dos setores envolvidos, como os próprios caminhoneiros e quem contrata. Quem não respeitar o preço mínimo vai ter que pagar o valor que deveria ter sido pago inicialmente em dobro ao caminhoneiro. A medida provisória ainda perdoa as multas aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte durante a paralisação do mês passado, tanto multas de trânsito quanto administrativas ou judiciais, como as de quebra de contrato por uma empresa não ter entregado uma carga no prazo previsto. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, explica por que defende o perdão das multas. Se não mantiver anistia, vai quebrar mais de 50% das empresas que trabalham no transporte do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.